Olhe à sua volta. As manchetes nos jornais parecem cada vez mais sombrias. Guerras, pandemias, desastres naturais em uma frequência assustadora. Um dia, ouvimos sobre um grande terremoto, no outro, sobre conflitos que parecem estar à beira de uma escalada global. Vivemos tempos de incerteza, onde a cada novo acontecimento, uma pergunta ecoa na mente de milhões de pessoas. Será que estes são os sinais? Será que estamos vivendo os últimos dias, como a Bíblia profetizou? Para muitas pessoas, a resposta é um sim claro e direto. Eles acreditam que as profecias que antes pareciam distantes, agora estão se cumprindo diante de nossos olhos. A Bíblia, um livro milenar, descreve em detalhes eventos que antecederiam o retorno de Cristo e o fim da era como a conhecemos. Mas o que exatamente a Bíblia diz sobre isso? E quais são os sinais que, segundo as Escrituras, já estão se manifestando no mundo de hoje? Fique conosco, porque neste vídeo vamos explorar o que as profecias bíblicas nos revelam sobre o tempo em que vivemos. Os sinais bíblicos que se multiplicam. Quando Jesus foi questionado sobre o fim dos tempos, ele não deu uma data, mas listou uma série de sinais que seriam como as dores de parto, intensificando-se à medida que o tempo do fim se aproximasse. O primeiro sinal, e talvez o mais evidente, é o de guerras e rumores de guerras. Olhe para a história e verá que conflitos sempre existiram, mas a tensão global, a corrida armamentista e as ameaças de conflitos em larga escala parecem estar em um nível de alerta constante. Além disso, a Bíblia menciona fomes e terremotos em vários lugares. Em nosso tempo, testemunhamos a fragilidade da cadeia alimentar e a devastação de desastres naturais que parecem estar se tornando mais frequentes e poderosos. E quem poderia ignorar as pestes? A Bíblia fala sobre o surgimento de doenças. E nós, recentemente, passamos por uma pandemia global que parou o mundo e nos mostrou o quão vulnerável a humanidade pode ser. Outro sinal importante é o aumento da iniquidade e do esfriamento do amor. As Escrituras preveem uma época onde o pecado e a maldade se multiplicariam e a falta de amor e empatia entre as pessoas se tornaria uma característica marcante da sociedade. Mas, para muitos estudiosos de profecia, um sinal em particular é considerado um dos mais cruciais, pois ele prepara o cenário para eventos ainda maiores. A reconstrução do terceiro Templo de Jerusalém. O Templo de Jerusalém foi destruído 2 vezes na história. Atualmente, a área onde ele ficava é ocupada pela Mesquita do Domo da Rocha. No entanto, profecias nos livros de Daniel e Mateus parecem indicar que o templo será reconstruído nos últimos dias. O apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses, fala sobre o homem da iniquidade, que se sentaria no templo de Deus, mostrando-se como se fosse Deus. Essa passagem é interpretada por muitos como a manifestação do anticristo em um templo reconstruído. Embora o templo ainda não tenha sido construído, a tensão política na região e os movimentos de grupos judeus que buscam ativamente sua reconstrução são vistos como um sinal de que os preparativos para este evento monumental já estão em andamento. É por isso que o futuro de Jerusalém e a questão do templo são tão importantes para quem estuda as profecias do fim dos tempos. Com todos esses sinais se manifestando, o que falta para que o fim realmente chegue? Para muitos, a resposta é simples: nada. Eles acreditam que todos os sinais estão se cumprindo simultaneamente e que o retorno de Jesus pode acontecer a qualquer momento. Não haveria um evento isolado que falta, mas a finalização de um processo já em andamento. No entanto, outras interpretações apontam para eventos específicos que ainda aguardam seu cumprimento total. Além da reconstrução do templo, eles esperam o surgimento pleno do anticristo, a assinatura de um tratado de paz com Israel e o início da grande tribulação.
um período de perseguição e caos sem precedentes. Mas, independentemente de qual interpretação você siga, a mensagem principal da Bíblia sobre o fim dos tempos não é para gerar pânico, mas para inspirar vigilância, preparação e esperança. As profecias são um chamado para nos mantermos alertas e fortalecermos nossa fé. Elas não são um calendário exato para o fim do mundo, mas sim um guia para entendermos os tempos em que vivemos e a importância de vivermos uma vida que agrada a Deus. E você, o que acha? Você acredita que estamos vivendo os últimos dias? Qual sinal, na sua opinião, é o mais evidente de todos? Deixe sua resposta nos comentários abaixo e vamos continuar essa conversa.